Amém, Jesus é o Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma mensagem ministerial da Igreja no Gama. Hoje nós estamos na lição de número 2, ou na mensagem de número 2, do volume A Presença Invisível de Jesus. A Presença Invisível de Jesus, nosso alimento diário. E o título da mensagem 2 é A Presença Invisível do Senhor e o Falar Profético. E as porções da palavra como base para essa mensagem é Mateus capítulo 4, versículo 4 e Lucas capítulo 24, versículo 32. Antes de nós lermos essas duas porções, eu gostaria que você aí que está nos assistindo no canal da Igreja no Gama, você fechasse seus olhos e orasse e exercitasse seu espírito junto comigo, tudo bem? Oremos então. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa, nesse momento, nessa oportunidade, o Senhor possa nos abençoar, nos agraciar com o Teu falar, Senhor, o falar do Santo Espírito. Que o Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, para poder falar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem proposto no coração, Senhor. Que o Senhor possa ter liberdade nesse momento, nessa mensagem, para poder falar à Tua igreja. Abençoa a Igreja no Gama, Senhor, abençoa cada uma das famílias, cada um dos irmãos. Senhor, que eu te peço no Teu santo nome, Jesus. Amém e amém. Bom, essa mensagem ela está sendo gravada sexta-feira, dia 30 de dezembro. Muito provavelmente ela será disponibilizada no canal da Igreja no Gama, no dia 31 de dezembro, no sábado. Tá bom? Então eu espero que você desfrute dessa mensagem. Então aqui serão apenas para nós relembrarmos e desfrutarmos dos principais pontos dessa mensagem. Então eu aconselho que você vá direto à fonte, desfrute da mensagem da semana 2 do Alimento Diário. E que aqui seja apenas uma revisão, né, dos principais pontos. E que o Senhor nos abençoe. Nesse momento agora são 17 horas e 23 minutos. Que o Senhor possa nos abençoar nessa tarde com a sua palavra. Pois bem, a porção de Mateus capítulo 4, versículo 4 diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Lucas capítulo 24, versículo 32, essa é a porção em que o Senhor já morreu, já ressuscitou, e Ele está em alguns momentos aparecendo para os discípulos na sua forma ressurreta, e aí é aquela oportunidade em que dois discípulos estão caminhando em direção a Emaús. E aí o versículo 32 diz assim: e disseram um ao outro, esses discípulos disseram: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então essas são as duas porções base para a nossa mensagem: a presença invisível do Senhor e o falar profético. Bom, antes de nós falarmos acerca da presença invisível do Senhor, é importante nós falarmos da presença visível do Senhor. Quando ela aconteceu, certamente vai acontecer novamente, para a gente poder então entender o porquê dessa expressão, né? A presença invisível do Senhor. Bom, quando o Senhor ele criou o homem lá no Jardim do Éden, Deus ele criou o homem, e não só criou o homem, mas ele supriu todas as necessidades do homem e da mulher. Ele deu para o homem uma companheira, ele deu um propósito para Adão, ele deu suprimento em abundância, alimento físico para Adão. Ele disse: olha, você pode comer de todas as árvores, você tem aqui à sua disposição toda sorte de árvores frutíferas, você pode comer. Obviamente o Senhor Deus fez a ressalva da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ele em abundância supriu as necessidades de alimento do homem. Ele também deu autoridade ao homem, e não só isso. Gênesis diz que Deus, ele deu a própria palavra dele ao homem. Isso porque
Gênesis fala que na virada do dia, Deus vinha para poder conversar com o homem. Então veja que não só o aspecto material da vida do homem, o aspecto talvez da alma do homem, né, saciando ali as necessidades do homem, mas sobretudo o homem tinha a palavra e tinha a presença visível de Deus. Imagina você ali no jardim do Éden com toda aquela abundância, mas ainda assim no final do dia Deus vinha visitar você na virada do dia para poder conversar, para poder ter comunhão. Então é uma presença visível, você tinha comunhão direta com Deus Pai. Olha que maravilhoso isso. Então, nesse primeiro momento, era a presença visível de Deus. O homem conseguia, de maneira muito clara, de maneira muito audível, conversar com Deus. Só que, como nós sabemos, a partir do capítulo 3, o homem desobedeceu aquilo que Deus tinha determinado para ele, o homem pecou, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou no homem, a morte entrou no homem e, como consequência, uma das consequências, o homem foi, junto com Eva, né, Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim. E aí, não só expulsos do jardim, mas eles também tiveram uma desconexão com Deus. Afinal de contas, o espírito do homem havia sido mortificado por conta do pecado. Nós conhecemos a história da queda. E aí, a partir daquele momento, se você parar para pensar e relembrar do momento em que Deus, de alguma maneira, fala ao homem, Deus ele normalmente usa um representante, ou um sacerdote, ou um rei, ou uma pessoa escolhida para poder falar ali com o povo. Então Deus já não, naquele momento não tinha uma conexão direta com o homem. E mais, às vezes Deus enviava um anjo para poder representá-lo aqui e poder falar aquilo que ele tinha para falar com alguém específico ou mesmo com o povo. Então essa é a história meio que da comunicação entre Deus e o homem. No momento ela era plena, Adão e Eva conseguiam ouvir, a palavra não diz, mas muito provavelmente como Deus vinha visitar o homem na virada do dia, talvez até mesmo no momento que não havia pecado, ele podia ver Deus, podia conversar com Deus, ele tinha um contato muito, muito direto, muito próximo com o Senhor. E aí, irmãos, a partir desse momento, depois do pecado, Deus e o homem mantiveram essa distância. Já não havia mais a comunhão na virada do dia. No entanto, no Novo Testamento, nós temos a presença de Jesus. E Jesus, como Filho de Deus, sendo o próprio Deus, tendo a mesma natureza de Deus, ele se encarnou, ele se tornou homem como nós. Ao mesmo tempo em que ele era 100% Deus, ele também era 100% homem. E aí, a palavra diz que ele era Deus conosco. Jesus, ele se tornou visível para nós. Então, 2000 anos atrás, quando Jesus veio para a humanidade, ele se tornou novamente palpável. Era possível você ver Jesus, você ouvir Jesus, você conversar diretamente com Jesus. Então essa era já um segundo momento, a presença visível de Deus, Jesus como Deus, o Emanuel, o Deus conosco. E aí nós sabemos que o Senhor, ele tem toda a sua trajetória, o seu ministério aqui na terra, ele padece de vários sofrimentos, ele morre, mas ele ressuscita, e não só ressuscita, ele passa, depois de ter ressuscitado, ele passa um tempo ainda com seus discípulos, e só então ele sobe, ele ascende aos céus, ele vai para junto do Pai. E aí novamente ele se torna invisível. Mas antes de o Senhor ir ao assunto ao céu, antes de ele subir, o Senhor, ele nos dá outro consolador. Ele se torna o Espírito que dá vida, e aí novamente aquele Espírito que havia sido mortificado em Gênesis capítulo 3 por conta do pecado, aquele Espírito estava mortificado, agora existe a possibilidade por meio da fé em Jesus Cristo
de você novamente vivificar o seu espírito e do seu interior poder fluir rios de águas vivas. Então, essa é a obra do nosso Senhor. Então ele veio, se tornou visível, o nosso amado Senhor Jesus se tornou visível. Ele se tornou o Espírito que dá vida. Ele conseguiu entrar dentro do nosso espírito humano para a glória de Deus. E aí ele é assunto aos céus. E agora nós temos o Espírito dentro de nós. Bom, e aí o que acontece? João capítulo 20, veja só. Essas porções que nós iremos desfrutar agora em João, irmãos, elas são de extrema importância. Acompanhe aí na sua casa com a sua Bíblia e desfrute dessas porções que elas são muito, muito desfrutáveis. Tem muitas pepitas, tem coisa muito, muito maravilhosa aqui para nós que pode alimentar o nosso espírito. João capítulo 20, versículo 19, diz assim, aqui o Senhor já estava aparecendo para os discípulos. E aqui a gente precisa entender uma coisa. Veja, o Senhor, Ele chama os discípulos e Ele passa boa parte aqui do tempo do seu ministério, se não todo o tempo do seu ministério terrenal, discipulando, cuidando, ensinando os discípulos. E aí o Senhor, de repente, em determinado momento da sua trajetória, ele começa a dizer para os discípulos: olha, é preciso que eu morra. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar. O Senhor, ele anteviu tudo e já disse para os discípulos o que ia acontecer. E aí, de repente, isso acontece, o Senhor morre, ressurge, mas o Senhor não podia simplesmente ir embora. O Senhor, ele teve um tempo então em que ele começou a treinar os discípulos que anteriormente tinham a presença visível, a presença constante do Senhor, o falar do Senhor de maneira constante, e agora ele precisava treinar os discípulos a presença invisível de Jesus. Veja que isso é importante porque a diferença não é a presença. A diferença é se o Senhor está visível ou se o Senhor está invisível. Porque presente o Senhor sempre está. Glória a Deus. Veja, irmãos, Jesus sempre está presente. Não é porque você não consegue vê-lo hoje que ele não está presente. Da mesma maneira, os discípulos, ainda que eles não conseguissem ver Jesus, ele estava presente. E Jesus, ele queria fazer com que os discípulos fossem treinados com a presença invisível de Jesus, já que até aquele momento eles estavam acostumados com a presença visível do Senhor. Então veja o que diz João capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Nesse momento, irmãos, veja que a casa estava toda fechada, o Senhor já tinha morrido, já tinha ressuscitado. E de repente a casa toda fechada, o Senhor aparece no meio da casa. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Então o Senhor entra na casa e fala: sou eu mesmo. Olha aqui a marca nas minhas mãos. Olha a marca aqui, o ferimento do lado. Sou eu mesmo. Fui eu que fui crucificado, mas eu ressuscitei e eu estou aqui junto com vocês. Versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Irmãos, a partir daquele momento, os discípulos receberam o Espírito Santo, o outro Consolador, e agora eles poderiam desfrutar da presença invisível do Senhor, por meio do Espírito. E aí, irmãos, o Senhor, nós conhecemos a história, o Senhor aparecia para alguns discípulos e depois desaparecia. Tudo com o objetivo de ensiná-los a viverem na presença invisível do Senhor. Então, o Senhor aparecia e desaparecia, aparecia e desaparecia. E isso, irmãos, tem que trazer esperança para nós. Veja que quando o Senhor aparece ali
inicialmente para os discípulos, Tomé, ele não estava naqueles primeiros encontros. E aí, Tomé, a gente conhece a história, ele tardou em crer que o Senhor havia ressurgido. E aí, Tomé, não seja um Tomé, não tarde, não se apresse em buscar a presença invisível do Senhor. Então, num segundo momento em que Tomé estava, quando ele viu o Senhor, viu as marcas, e aí ele falou, agora eu creio. E aí o Senhor olha para ele e fala assim, Tomé, porque você viu, você crê? Aí o Senhor diz algo maravilhoso, bem-aventurados são aqueles que creem, aqueles que não veem, mas creem. Então, irmãos, felizes são aqueles que mesmo não vendo o Senhor na sua forma visível, mas felizes são aqueles que creem no Senhor, porque experimentam a presença invisível do nosso amado Jesus. Creia nisso. Jesus, o nosso amado Senhor, Ele está presente. Ele está presente aqui comigo. Ele está presente com você aí na sua casa, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. No seu espírito humano há o Espírito de Deus. Então Jesus, ainda que invisível, Ele está comigo e Ele está com você todo o tempo. E aí, irmãos, eu gostaria de desfrutar com vocês duas experiências de quando Jesus estava treinando os discípulos com a sua presença invisível. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 21, a partir do versículo 1. Novamente, Jesus aparece aos discípulos. Versículo 1 diz assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Versículo 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhes os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Presta atenção nessa porção. O Senhor havia chamado Pedro para ser pescador de homens. E aí, nessa porção aqui, em João capítulo 21, o Senhor já tinha morrido. O Senhor já tinha ressuscitado. E como nós acabamos de ler, o Senhor já tinha dado o Espírito Santo para eles. Só que o Senhor estava naquele processo de transição, ensinando os discípulos a viverem a presença invisível de Jesus e não mais a presença visível. Só que Pedro, talvez por estar perdido, por não estar acostumado com a presença invisível do Senhor, Pedro voltou para a sua velha profissão. Ele voltou a pescar peixes. Ele deixou de lado a comissão que Deus tinha dado para ele, para poder voltar a trabalhar. E muito provavelmente por uma necessidade real. E não só isso, ele chamou, outros discípulos ainda foram junto com Pedro para poder pescar. E olha só que interessante, irmãos. Esse momento que Pedro e esses outros discípulos que também eram pescadores que foram junto com Pedro, eles eram profissionais na pesca. O mar de Tiberíades era um mar abundante no que diz respeito aos peixes. E esse mar, e o horário em que eles foram pescar também era o momento certo, era mais para a noite, era mais na madrugada. Então quem pesca sabe que peixe tem horário. Você não pode simplesmente chegar a qualquer horário e jogar lá a sua tarrafa, jogar a sua vara de pescar e achar que vai pescar. O peixe ele tem um horário. E Pedro, ele era profissional. O mar era um bom mar, era abundante de peixes. O horário que ele foi era o melhor horário para se pescar. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros também, nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite, o melhor horário para se pescar, nada apanharam. Versículo 4, mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Irmãos, essa porção é maravilhosa. Estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Versículo 5, perguntou-lhe Jesus, filhos,
tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Não pescaram nada na madrugada. Versículo 6. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Versículo 7, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos viram no barquinho puxando a rede, viam com um barquinho puxando a rede cheia de peixe, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Versículo 9, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Irmãos, quantas lições nós temos nessa porção da palavra. Veja, Pedro ele tinha necessidade de coisas materiais, ele tinha necessidade de subsistência, ele tinha necessidade de alimento. Mas embora o Senhor tivesse chamado a Pedro para uma comissão especial no reino, em relação ao evangelho, em relação ao cuidado das pessoas, o cuidado dos irmãos, Pedro ele ficou um tanto quanto perdido quando o Senhor estava nesse processo de transição, ensinando os discípulos a desfrutar e a aprender com a presença invisível de Jesus. E Pedro volta a pescar, e ele era um pescador profissional, e não só isso, ele influencia outros discípulos também a voltar a pescar a velha vida. E aí, veja que Pedro ele vai para o lugar certo, ele vai para o mar de Tiberíades, abundante, ele vai pescar na hora certa, ele vai à noite, ele é profissional, mas ele não pega nada. E quando ele retorna para a praia, irmãos, Jesus está lá. E não só isso, talvez você, no seu homem natural, talvez você pudesse pensar que o Senhor estava ali irado com Pedro, ou decepcionado com Pedro, porque Pedro havia deixado a comissão para poder voltar a pescar peixes. Mas Jesus, o nosso amado Senhor, ele não é assim. Jesus estava esperando Pedro na praia. Ele tinha colocado brasas naquele lugar, ele tinha assado peixe e tinha assado pão. E não só isso, ele diz algumas coisas, ele conversa ali com Pedro e com os discípulos, e ele passa algumas lições para nós. A primeira delas é que, irmãos, nós devemos, ainda que a circunstância não seja favorável, veja que o dia já tinha amanhecido, não era a hora de pescar, não era o melhor horário. Veja que Pedro já tinha tentado de todas as formas. Em Lucas capítulo 5 a gente vê que, sob a ordem do Senhor, Pedro decide obedecer e jogar as redes. Então, irmãos, veja que quando nós obedecemos ao Senhor, ainda que o tempo não seja adequado, ainda que o lugar não seja o melhor lugar, irmãos, creia que você vai receber, você vai voltar com a rede cheia de peixes. Por quê? Porque foi o Senhor que mandou. E não só isso, era como se o Senhor dissesse: olha, Pedro, eu sei que você tem necessidades, você precisa se alimentar, mas confia em mim. Olha aqui o banquete que eu preparei para você. Tem peixe, tem pão assado, para você poder tomar café da manhã e ter comunhão comigo. Ter comunhão comigo. Então, irmãos, veja que nós precisamos aprender a desfrutar do Espírito, a confiar no Senhor, a obedecer a palavra, porque ainda que a circunstância, o tempo não seja um dos melhores, irmãos, obedecendo a palavra, nós iremos
prosperar. Amém? E quando eu digo prosperar, não se limite tão somente à vida material, mas sobretudo aquilo que o Senhor tem para nos dar espiritualmente. E aí, irmãos, mais lições para nós. Jesus, veja que Jesus, embora tenha falado para Pedro lançar as redes e pegar ali aquela infinidade de grandes peixes no mar, quando Pedro volta, o Senhor, ele não utiliza aquilo que Pedro pescou. O Senhor já tinha tudo preparado. O Senhor tem tudo preparado para nós, irmãos. Creiamos, sejamos fiéis àquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. Sejamos fiéis, porque o Senhor, Ele cuida de nós. Então, veja que essa foi a experiência de Pedro. Ele voltou a pescar, mas no final das contas o que Jesus estava fazendo era treinando os discípulos e Pedro também a desfrutar da presença invisível do Senhor ali já com o Espírito. Agora, a segunda experiência também em Lucas capítulo 24, que é a porção onde nós retiramos aquele versículo-chave da nossa mensagem, diz assim, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. 24, 13 diz assim, os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Veja que o próprio Jesus se aproximou dos discípulos e caminhava junto com eles. Versículo 16, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Irmãos, veja isso. Irmãos, a palavra é maravilhosa, presta atenção. O Senhor estava andando junto com os discípulos. Discípulos que haviam andado e conversado e visto Jesus nos últimos anos. Mas quando Jesus foi para o lado deles e caminhava junto com eles, eles não reconheceram o Senhor. Porque agora o Senhor estava na sua forma ressurreta. E eles ainda estavam aprendendo a desfrutar da presença invisível de Jesus. E eles não reconheceram o Senhor. Veja você, o Senhor, Ele pode estar invisível, como eu disse antes, mas o Senhor sempre está presente. Irmãos, nós precisamos aprender a reconhecer a mão do Senhor na nossa vida. Sabe, às vezes o Senhor, Ele fala conosco por meio das circunstâncias, por meio de algum irmão, às vezes por meio de uma criança, por meio do nosso cônjuge, por meio da nossa esposa, por meio do nosso esposo, o Senhor fala conosco. Você precisa estar com o coração apercebido para poder saber que o Senhor está presente e saber que Ele está falando com você. Esses discípulos, no início dessa caminhada, eles não conseguiram identificar que era o Senhor. Fique tranquilo, no início da nossa caminhada é assim, a gente não consegue, de primeira, a gente não consegue reconhecer o Senhor falando conosco, mas continua caminhando, que o Senhor vai aparecer para você. Versículo 17, então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Veja que eram discípulos de Jesus, mas eles ainda achavam que a vinda do Senhor era para redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos.
os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Versículo 25. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Versículo 27, presta atenção no versículo 27, aqui é Jesus. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constatava em todas as Escrituras. Jesus abriu o Antigo Testamento e falou assim: deixa eu mostrar para você aqui o que os profetas falavam a meu respeito. E o Senhor começou a expor as Escrituras. A própria palavra, Jesus pegou os discípulos e falou assim: já que vocês não entenderam nada daquilo que eu disse quando eu estava aqui no meu ministério terrenal, enquanto homem não ressurreto, deixa eu explicar aqui para vocês. E aí começou a expor as Escrituras, começou a expor a palavra para aqueles discípulos. Quando se aproximaram, versículo 28, da aldeia onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Versículo 31, então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Essa palavra desapareceu também pode ser traduzida por tornou-se invisível. O Senhor se tornou invisível, o Senhor estava treinando os discípulos. Versículo 32, irmãos, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Irmãos, preste atenção no versículo 32. Olha o que esses discípulos estão falando. Eles estão falando um para o outro. Na medida que nós estávamos caminhando e ele estava expondo as Escrituras para nós, nosso coração ardia. Irmãos, isso mostra, isso traz uma relação para nós, do nosso coração, do nosso interior, do nosso espírito respondendo à palavra. E por meio desse espírito, desse coração que arde, ao ouvir a palavra, eles conseguiram entender que era o Senhor falando, que era Jesus quem falava com eles. Entende a relação espírito, palavra e Jesus? A presença de Jesus. Por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Porque vocês precisam, de acordo com essa porção do versículo 32 aqui de João, de Lucas, entender que, irmãos, nós podemos desfrutar da presença invisível de Jesus por meio das Escrituras, por meio da palavra. Você consegue desfrutar da presença do Senhor. Isso é maravilhoso. Irmãos, o Senhor, veja que o Senhor, Ele cumpriu toda a sua obra aqui, mas Ele não nos deixou sozinhos. E digo mais, o Senhor, Ele não se ausentou, o Senhor, Ele permanece presente, porque o Senhor deu o Espírito, Ele soprou o Espírito Santo nos discípulos, e hoje para todo aquele que crê no seu Espírito, irmãos, a regeneração, a salvação, a semente de vida, o próprio Espírito de Deus entra no seu espírito humano, e a partir daí você tem a presença constante de Deus na sua vida. No entanto, nós precisamos avançar nessa experiência da presença do Senhor. E aí, irmãos, queremos dar um pouco de foco na função da palavra. E aí, Efésios capítulo 5 mostra muito bem qual é o objetivo da palavra para a igreja. Acompanhem comigo, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Diz assim, versículo 25. Maridos,
Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Para que a santificasse. Ele está falando da igreja. Veja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Veja, nós tínhamos a presença visível de Deus no jardim do Éden. Na virada do dia, Deus tinha comunhão com o homem. Após o pecado, Deus, aqui e acolá, usando um representante ou um anjo, se apresentava ao homem e falava ao homem. No entanto, no Novo Testamento, veio Jesus, o próprio Deus, com a mesma substância de Deus, sendo filho de Deus, ele se encarnou. E agora, naquele momento, ele era Emanuel, Deus conosco. Deus havia se tornado visível novamente, palpável novamente. 2000 anos atrás, era possível você ver e ouvir Jesus com seus olhos humanos, materiais e carnais. Só que Jesus morreu e ressuscitou. Mas ele deixou outro consolador, ele deixou o Espírito. E depois da sua ressurreição, ele aparece aos discípulos e ele sopra o Espírito Santo para dentro dos discípulos. E a partir daquele momento, irmãos, o Senhor começa a treinar os discípulos com a sua presença invisível. Era como se ele dissesse: olha, até aqui nós estávamos juntos presencialmente. Vocês podiam me ouvir, vocês podiam me ver, mas agora eu preciso subir ao Pai. Só que eu não vou deixar vocês só. O Espírito vai ficar com vocês. E a partir de agora vocês precisam estar na presença de Deus por meio desse Espírito. Você precisa desfrutar da minha presença, você precisa conversar comigo por meio desse Espírito que é invisível, mas está dentro de você. E aí, o que essa porção de Lucas que eu acabei de ler mostra para nós, irmãos, que é por meio das Escrituras. Veja, você já tem um Espírito dentro de você, o Espírito Santo habita em você, e agora por meio das Escrituras, o seu espírito, o seu coração começa a arder. Você começa a desfrutar da presença invisível de Jesus por meio das Escrituras, por meio da palavra. Mas a palavra, ela vai, como nós vimos essa semana, ela vai e ela não volta vazia. A palavra, ela tem um propósito. E, irmãos, qual é o propósito da palavra? Efésios 5 fala desse propósito da palavra para a igreja. O propósito da palavra é lavar a noiva. É lavar a noiva. É o jato da palavra. Veja o que o versículo 26 diz: para que santificasse. Veja que, e essa semana nós desfrutamos e vimos isso, a santificação disposicional. Uma coisa é você receber o Senhor, você ser salvo e você ser santificado, você ser separado. Santificação ou santificado é separado. Separado da velha vida, do velho homem, do mundo, das coisas antigas que já passaram. Você é separado. Essa é o primeiro estágio da santificação. Mas a santificação disposicional, ela é progressiva. Porque em você e em mim ainda há muitos elementos do velho homem. E eu e você, quando nós cremos no Senhor, nós nos tornamos igreja, nós nos tornamos corpo de Cristo, nós nos tornamos noiva. E como noiva, você precisa ser apresentado ao Senhor totalmente limpa, totalmente santificada. E é isso que o versículo 25 está dizendo. O versículo 26 diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. E mais, irmãos, o versículo 27 diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa e sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, este é o propósito da palavra. É santificar a igreja, é santificar você, é santificar a mim, é fazer morrer o nosso velho homem.
as nossas coisas passadas, antigas, morrer cada uma delas, lavando você, santificando, separando, dia a dia separando você, tornando você mais ainda parecido com o Senhor. E sabe por que isso, irmãos? Porque o nosso amado Senhor merece uma noiva à altura. O nosso Senhor, Ele é honrado, Ele é belo. O nosso Senhor, Ele é santo e, por consequência, a sua noiva, ela também precisa ser santa e sem defeito, como diz o versículo 27. E, irmãos, esse propósito, ele é cumprido por meio do lavar da palavra. Entende? Irmãos, entende a importância da palavra? Eu não sei se você está compreendendo, mas o Senhor, Ele deixou dois grandes marcos, duas grandes armas, dois grandes pilares para nós, para que nós alcançássemos a santidade. Ele soprou o Espírito Santo para dentro de nós. Sabe, não era possível a nós, irmãos, sermos santos, chegarmos próximo da natureza de Deus. Muito provavelmente, como nós já vimos, irmãos, se você lembrar da experiência do Antigo Testamento, quando Moisés, ele quer ver a face de Deus, não é possível, irmãos, porque a glória do Senhor, ela é tamanha que não é possível a nós, pecadores, aguentarmos a glória de Deus. Mas nós estamos caminhando para poder ter plena comunhão novamente com o nosso amado Senhor. E é por isso que o Senhor, Ele soprou o Espírito Santo, a própria natureza dEle para dentro de nós, para iniciar um processo de santificação. E hoje, irmãos, por meio desse Espírito que está em nós, por meio da palavra, do lavar da palavra, como nós vimos aqui em Efésios, irmãos, a igreja, ela é lavada, ela é santificada. Para naquele dia, irmãos, quando o Senhor Jesus voltar novamente, em que todo olho o verá, em que Ele vai se tornar visível novamente, a igreja seja apresentada a Ele, uma noiva sem ruga, sem mácula, sem defeito, santa, maravilhosa, preparada à altura do nosso amado Senhor. Oh, Senhor Jesus, entende? Hoje, por meio do Espírito e por meio da palavra, você está sendo santificado. Os elementos divinos estão sendo infundidos em você. Como compartilhamos há algumas semanas, é o efeito da chaificação. Quando você pega um sachê de chá e coloca na água quente, os elementos do chá, eles são incorporados na água de tal maneira que não é mais água, agora é chá. Por isso, chaificação. O que Deus está fazendo comigo, está fazendo com você, é isso. Ele está infundindo os elementos divinos em nós. De maneira que, quando você para olhar, já não é mais quem você era antes, porque agora os elementos divinos, os elementos de Deus, eles estão em você. Você está mais parecido com Ele. Você cada vez mais está progredindo na santificação. Louvado seja o Senhor. E essa é para a igreja a função da palavra: santificar a igreja, torná-la gloriosa, sem mácula e sem ruga. Irmãos, e depois disso tudo, depois dessas, se assim podemos dizer, depois dessas ferramentas que Deus deu para nós, as Escrituras e o Espírito Santo soprado para dentro de nós, agora é possível o Senhor nos comissionar a algo. E aí é onde nós finalizamos a nossa mensagem de hoje. A grande comissão. Mateus, capítulo 28, versículo 18 e versículo 20 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Agora sim, depois que Jesus, Ele deixou para nós tudo isso, Ele soprou o Espírito Santo dentro dos discípulos, e aí, a partir daquele momento, todo aquele que crê em Jesus,
e confessa Ele como Senhor, o recebe como Deus, como Senhor e Salvador, ele também recebe a semente divina no seu espírito, renascendo, nascendo, tendo um novo nascimento, agora não só filho do homem, mas filho de Deus. E por meio da palavra você consegue progredir a santificação para se parecer mais com Ele, para um dia se apresentar como igreja, uma igreja santa, sem mácula. Agora sim, Deus tem como dar uma comissão a você, que é pregar o Evangelho. A comissão de fazer discípulos. Hoje na igreja, irmãos, nós temos diversas oportunidades para poder pregar o Evangelho. Você aí no seu serviço, no seu trabalho, você tem diversas oportunidades de falar do Senhor para as pessoas. Se você for sincero, você vai reconhecer um punhado de gente que está passando por algum sofrimento. Você pode orar por essas pessoas. Você pode trazer essas pessoas para uma esfera espiritual e fazer com que elas experimentem esse Espírito maravilhoso. Fazer com que enquanto você fala a palavra, o coração dessas pessoas, esse coração ele pode começar a arder, porque o Espírito Santo vai começar a ser vivificado dentro dessa pessoa. E ela vai reconhecer Jesus. Você pode fazer isso no seu trabalho, você pode fazer isso na sua escola. Você pode sair no Fábrica de Vencedores e orar pelas pessoas nas ruas. Tudo isso é a grande comissão. Você pode reunir as suas colegas de trabalho e antes de começar o turno, você pode orar por elas. Você pode fazer isso. Isso é cumprir a grande comissão. A nossa rede de cuidado, de homens, de mulheres, também é cumprir a grande comissão. É cuidar das pessoas, é ensinar a palavra. Veja que o próprio Senhor Jesus, Ele quando estava com aqueles 2 discípulos no caminho para Emaús, é como se o Senhor tivesse aberto a palavra e começado a falar acerca dele mesmo, por meio das Escrituras. E o testemunho que os discípulos deram é que enquanto o Senhor Jesus falava as Escrituras, o coração deles ardia. Você pode ensinar as Escrituras. Isso também é a grande comissão. Porque tudo isso, irmãos, a pregação do Evangelho, o apacentar, o ensinar, o batizar as pessoas que receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, todas essas coisas, elas cooperam para que a igreja seja apresentada a Cristo na segunda vinda, quando Ele vier de maneira visível, que a igreja seja apresentada gloriosa para Cristo. Então, irmãos, você que já recebeu o Senhor, você que já tem o Espírito Santo na sua vida, dentro de você, irmãos, eu encorajo você a voltar à palavra, a desfrutar da palavra, para que o Espírito volte a arder, a queimar dentro do seu coração. Porque é dessa forma, irmãos, que nós conseguimos, nós temos condições, nós somos capacitados a cumprir a grande comissão, a pregar o Evangelho, a orar pelas pessoas, a discipular, a participar da rede de cuidados, a praticar o posso orar por você. E há infinitas formas de você cooperar para que a igreja se torne gloriosa, sem ruga, sem mácula, santa e sem defeito. Nesse processo de ajudar as pessoas nessa caminhada, você mesmo também, com o tempo, vai progredindo na santificação. Amém? Deus abençoe você que está aí nos assistindo, você da Igreja no Gama, você que por alguma maneira, de alguma maneira esse link chegou até você, que Jesus abençoe a sua vida, que Ele volte a arder no seu coração por meio das Escrituras. Jesus é o Senhor e até a próxima.